Olá, meus queridos, minhas queridas. Nesse momento, deixar uma palavra aí para o seu coração, que está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, né? Que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o homem ele pode perder tudo na vida, mas se ele perder o temor de Deus, ele já era. Porque nós vimos de Gênesis a Apocalipse o que Deus fez, o que Deus, as maravilhas de homens que eram temente a Deus e que foram aprovados por Deus. Porque quando o homem ele é temente a Deus, ele pode ser desaprovado por todas as pessoas, mas ele é aprovado por Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E você vê de Gênesis a Apocalipse, homens que perderam o temor de Deus, que tinha tudo para dar certo, pessoas escolhidas, pessoas que Deus cheios de talento, pessoas que foram já ungidos dentro do ventre da sua mãe, como Sansão, e muitos, Saul, que Deus chamou para governar. E Deus ia aprovar, mas foi desaprovado porque perderam o temor do Senhor. Nós vimos a história ali de Adão, porque desobedeceu. Uma coisa você tem que entender, que ter medo, o temor não tem nada a ver com ter medo. O temor você quer estar perto do Senhor. Você quer reverenciar, você tem reverência. Você tem respeito. Você ama quando você é temente a Deus. O temor do Senhor nos traz prazer. Ele traz contentamento, traz alegria, traz satisfação de você estar perto dele. Nós vimos Salomão, né, ele começou Provérbios falando sobre o temor do Senhor, capítulo 1 de Provérbios, verso 7, né? E no verso 16 de Provérbios 6, ele diz que pelo temor do Senhor, os homens se livram do mal. O sábio Salomão começou falando do temor do Senhor e ele encerra, ele escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiástico. Ele encerra seu livro de Eclesiástico falando também do temor. Eclesiástico 12:12, ele diz: de tudo que o homem se faz na terra, a única coisa que ele pode se aproveitar, e é o dever de todos os homens, é ser temente a ele. E isso porque o Senhor terá a prestação de conta a todos. Então, meu querido, não adianta, por mais que o ser humano seja, por mais que o cara seja alguma coisa nessa vida, se ele perder o temor de Deus, ele já era. Se ele não tem reverência, não tem respeito às coisas de Deus, ele nunca vai ser alguma coisa na vida, né? Que nem a palavra do Senhor diz, né, lá em Efésios capítulo 6:2, que o filho que é temente a Deus e honra seu pai e sua mãe, seus dias se prolongarão. Mas quando esse filho não é temente, os seus dias, ele perde os dias, porque a palavra do Senhor diz em Salmos 55:23, que eles não viverão nem a metade dos seus dias. Então veja que o temor de Deus, ele prolongará os nossos dias, como um filho que é obediente aos pais, que anda no temor de Deus, que ele é temente. Todos nós temos visto aqui nos dias de hoje, pais passando por grandes dores, enterrando seus filhos, coisas que Deus não determinou, porque são jovens, são homens e mulheres desobedientes. A desobediência, perderam o temor, perderam a reverência, porque se não houver temor, não houver respeito, não vai amar. Isso é em todas as áreas, na área da família, na igreja, na área eclesiástica. Se o cristão, o crente, ele não perdeu o temor de Deus, ele não é nada, ele perdeu porque ele é irreverente, ele não tem o temor, porque ele não tem gratidão, ele não tem respeito, ele não tem moral para com Deus, porque a humildade, ela traz o temor de Deus. E o princípio da sabedoria também é a humildade, na simplicidade, no gesto, as coisas mais preciosas que tem
é a gratidão, é você ser grato a Deus em tudo, ser reverente, respeitar a moral, o caráter. Qual é o preço de um caráter, uma moral? Uma pessoa que não é temente a Deus, ele tem caráter, ele tem moral? Não, tem dignidade. O que mais Deus quer de cada um de nós? O afeto. Uma pessoa que não tem temor a Deus, ele tem afeto? Não. Ele tem reverência, ele tem gratidão. A ingratidão fere o coração de Deus, porque Deus nos fez para ser temente a Ele. Mesmo Deus sendo amigo, você conversa. Deus é tudo. Ele não só é um pai, não só é o Deus dos exércitos, não só é o Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele quer ter essa intimidade. Uma pessoa que não é temente a Deus vai ter intimidade com Deus? Você vai se aproximar de Deus? Não. E em Hebreus capítulo 12 em diante, diz que a levantar as mãos cansadas, os joelhos de conjurado, fazer caminho direto para Deus, antes que se desvie inteiramente. Talvez você seja uma pessoa que você não perdeu parte do temor de Deus. Você não se desviou inteiramente. Você apenas perdeu parte do temor de Deus. E tem que voltar a ter essa reverência. Talvez você esteja que nem lá em Isaías 43, 2 ou 42, 3. Você está como um pavio que fumega. Você era aquela pessoa reverente, aquela pessoa que tinha tudo, tinha uma chama dentro de você. Mas hoje você só apenas é um pavio que fumega. Tem nome de que vive, mas está morto. Que nem o texto aqui que eu estou falando, lá em Hebreus 12 em diante. Você não se desviou inteiramente, você não perdeu o temor inteiramente. Há algo lá dentro de você. E o Senhor quer completar isso, Ele precisa voltar. Você precisa voltar, talvez que esteja que nem o pródigo. As suas decisões feriram a pessoas. E você agora talvez está lá no chiqueiro da vida. Você está precisando de coragem. Você está precisando de um impulso de Deus para voltar para a casa do Pai. Você fez algo que sem imaginar nas consequências, ferindo aqueles que te amavam. Desvalorizou aquele que te valorizou. Talvez você quer ser dono do seu nariz. Você ignora aqueles que te dão conselho, seu pai, sua mãe, que nem o pródigo. E você vai conseguir chegar